Senhor meu Deus, nesta manhã de domingo eu me aproximo da Tua presença com o coração cansado, mas ainda cheio de esperança. O sol nasceu mais uma vez sobre esta terra, e isso já é uma prova do Teu amor. Mesmo depois de noites difíceis, de lágrimas escondidas no travesseiro e de pensamentos silenciosos que ninguém conhece, Tu ainda permitiste que eu abrisse os olhos. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigado porque, mesmo quando minha fé ficou fraca, a Tua fidelidade permaneceu forte. Hoje eu entrego diante do Teu altar tudo aquilo que pesa dentro de mim. Entrego as preocupações financeiras, o medo do futuro, as dores da família, as enfermidades escondidas, o cansaço emocional e as batalhas que ninguém vê. Senhor, há pessoas orando agora com o coração ferido, tentando sorrir para todos, enquanto por dentro estão lutando para não desmoronar. Há mães cansadas, pais preocupados, jovens ansiosos, idosos se sentindo esquecidos. Mas nesta manhã, o Senhor está visitando cada vida com Tua presença poderosa. Pai amado, entra nas casas agora. Visita aquele pequeno apartamento em Recife, onde uma mulher chamada Adriana, auxiliar de enfermagem, ajoelhada ao lado da cama simples, clama pelo filho envolvido com más companhias. Ela mora no bairro Ibura e há semanas não consegue dormir em paz. Ontem à noite, ela chorou baixinho para ninguém ouvir. Mas o Senhor ouviu. O Senhor viu cada lágrima dela. Meu Deus, alcança essa mãe aflita. Traz de volta a esperança que quase morreu dentro dela. Mostra para Adriana que nenhuma oração sincera cai no vazio. O Senhor continua trabalhando mesmo quando os olhos humanos não conseguem enxergar. Senhor, quantas vezes nós nos sentimos esquecidos? Quantas vezes pensamos que o céu está em silêncio, mas nesta manhã o Teu Espírito nos lembra que Tu estás perto dos que têm o coração quebrantado. Tu és o Deus que abraça os cansados, o Deus que segura pela mão aqueles que estão quase desistindo, o Deus que entra no quarto silencioso onde ninguém mais entra. E é por isso que hoje eu oro com confiança. Renova minhas forças, Pai. Toca minha alma profundamente. Cura aquilo que eu não consigo explicar em palavras. Neste domingo, eu não quero apenas sobreviver mais um dia. Eu quero sentir Tua presença verdadeira dentro de mim. Quero respirar paz novamente. Quero olhar para frente sem medo. Quero acreditar que ainda existem milagres preparados para a minha vida. Porque o Senhor é especialista em recomeços. Quando tudo parece perdido, Tu abres caminhos. Quando o coração enfraquece, Tu derramas novo ânimo. Quando a esperança desaparece, Tua voz ainda sussurra: não tenha medo, eu estou contigo. Pai, afasta de mim toda negatividade, toda seta lançada contra minha mente, toda opressão espiritual e toda tristeza profunda. Não permita que a ansiedade domine meus pensamentos nesta manhã. Ensina-me a descansar em Ti. Ensina-me a confiar mesmo sem entender tudo. Porque muitas vezes eu quero respostas rápidas, mas o Senhor quer primeiro fortalecer meu coração. Muitas vezes eu peço mudança ao meu redor, enquanto o Senhor trabalha dentro de mim. Meu Deus, visita também aqueles que acordaram hoje sentindo um vazio enorme. Pessoas que perderam alguém querido, pessoas decepcionadas com amizades, relacionamentos ou até consigo mesmas. Que o Teu amor alcance cada uma delas agora. Que elas sintam um abraço invisível vindo do céu. Porque existem dores que ninguém consegue curar, mas Tua presença consegue acalmar. Senhor, neste início de manhã, eu consagro meu domingo em Tuas mãos. Cada decisão, cada passo, cada conversa, cada saída e cada retorno para casa. Guarda minha família, protege meus filhos, livra-nos dos acidentes, das notícias ruins, das armadilhas espirituais e das pessoas mal intencionadas. Que haja paz dentro do meu lar. Que haja união onde existe divisão. Que haja perdão onde ainda existe ferida. E mesmo que esta semana tenha começado difícil, eu declaro pela fé que o Senhor já está preparando dias melhores. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nesta manhã eu escolho acreditar que algo novo está começando dentro de mim. Porque o Senhor ainda escreve histórias lindas, com vidas que quase desistiram. Pai querido, enquanto esta manhã continua,
Eu permaneço diante da tua presença, porque sei que somente o Senhor pode alimentar a alma cansada. Muitas pessoas já acordaram preocupadas com a semana que começa amanhã. Há contas acumuladas, problemas no trabalho, enfermidades na família e decisões difíceis esperando por elas. Por fora tentam demonstrar força, mas por dentro carregam um peso silencioso. E é exatamente nesse lugar escondido da alma que eu peço que o Senhor toque agora. Meu Deus, acalma os pensamentos acelerados. Quantas pessoas estão vivendo com o coração inquieto, sem conseguir descansar verdadeiramente? Elas dormem cansadas e acordam ainda mais esgotadas. O medo do futuro tem roubado a alegria de muitos. Há pessoas que já perderam a vontade de sonhar porque sofreram tantas decepções que começaram a acreditar que nada mais pode mudar. Mas nesta manhã, o Senhor está restaurando a esperança daqueles que se sentem vencidos pela vida. Pai, ajuda-nos a entender que nem todo silêncio significa abandono. Às vezes o Senhor está trabalhando nas partes invisíveis da nossa história. Enquanto pensamos que nada está acontecendo, o céu está movimentando situações, abrindo portas, protegendo caminhos e preparando respostas que ainda não conseguimos enxergar. Por isso hoje eu escolho confiar, mesmo sem compreender tudo. Escolho continuar caminhando, mesmo quando meus passos parecem lentos. Porque o Senhor nunca abandona aqueles que colocam a esperança em Ti. Senhor, fortalece também aqueles que estão emocionalmente feridos, pessoas machucadas por palavras duras, por traições inesperadas, por rejeições que deixaram marcas profundas. Existem pessoas que se acostumaram a fingir felicidade diante dos outros, mas que choram sozinhas no banheiro, dentro do carro ou antes de dormir. Tu conheces cada lágrima escondida, tu sabes exatamente onde dói. E nesta manhã, eu te peço, derrama teu consolo sobre cada coração abatido. Pai amado, ensina-nos a não carregar pesos que não pertencem a nós. Muitas vezes, tentamos resolver tudo sozinhos e acabamos sufocados pelo cansaço. Queremos controlar o futuro, impedir dores, evitar perdas, mas esquecemos que existe um Deus poderoso cuidando de cada detalhe. Hoje, eu entrego minhas preocupações em tuas mãos. Entrego aquilo que foge do meu controle. Entrego minhas batalhas emocionais, espirituais e financeiras, porque eu sei que quando o Senhor entra em uma situação, tudo pode mudar. Meu Deus, entra nos lares brasileiros nesta manhã de domingo. Visita as casas simples, os apartamentos apertados, as famílias reunidas ao redor de uma mesa humilde. Que haja paz onde existia discussão, que haja carinho onde existia frieza. Que haja reconciliação onde o orgulho criou distância. O inimigo tem tentado destruir famílias através do desânimo, da falta de diálogo e das feridas acumuladas. Mas eu creio que o teu amor ainda restaura relacionamentos quebrados. Senhor, olha especialmente para aqueles que se sentem sozinhos hoje. Pessoas que acordaram sem receber uma mensagem, um abraço ou uma palavra de carinho. Idosos esquecidos pelos próprios parentes, jovens enfrentando crises emocionais em silêncio, homens que carregam pressão demais e não conseguem pedir ajuda, mulheres fortes por fora, mas exaustas por dentro. Que nesta manhã cada um deles sinta a tua presença preenchendo o vazio da alma. Pai, eu também te peço sabedoria para enfrentar esta nova semana. Dá-nos equilíbrio emocional diante das dificuldades. Não permita que a ansiedade nos domine antes mesmo das batalhas acontecerem. Muitas vezes sofremos por coisas que ainda nem aconteceram. Criamos cenários de medo dentro da mente e acabamos perdendo a paz do presente. Mas hoje eu rejeito toda preocupação excessiva, eu rejeito todo pensamento de derrota e declaro que minha confiança estará firmada no Senhor. Meu Deus, renova nossa fé. Porque existem momentos em que o coração se torna tão cansado que até orar parece difícil. Existem dias em que as palavras não saem e só restam lágrimas. Mas até o silêncio da alma, o Senhor entende. Até as dores que não conseguimos explicar, o Senhor conhece perfeitamente. E por isso, nesta manhã, eu descanso na certeza de que Tu estás comigo. Senhor, abençoa o restante deste domingo.
Que cada pessoa ouvindo esta oração sinta uma leveza nova entrando dentro do coração, que o medo vá embora, que a esperança volte a florescer, que a paz do céu invada esta casa agora. E que mesmo em meio às lutas, possamos continuar acreditando que dias melhores estão sendo preparados pelas tuas mãos. Senhor meu Deus, enquanto esta manhã de domingo continua, eu permaneço em oração, porque sei que tua presença é o alimento que minha alma necessita. O mundo tenta nos cansar todos os dias. As notícias ruins, as cobranças, as comparações, os medos escondidos e as preocupações constantes vão consumindo a força do coração aos poucos. Há pessoas que chegaram até este domingo emocionalmente esgotadas. Continuam vivendo, trabalhando, cuidando da família e cumprindo responsabilidades, mas por dentro sentem que perderam parte da alegria. E é por essas vidas que eu oro agora. Pai amado, sopra teu renovo sobre aqueles que estão cansados de lutar. Pessoas que já oraram tanto por uma resposta que começaram a achar que o milagre nunca chegará. Pessoas que estão esperando uma porta se abrir, uma cura acontecer, uma restauração familiar ou uma mudança financeira. Às vezes o silêncio parece longo demais, às vezes a caminhada parece pesada demais. Mas hoje o Senhor nos lembra que nenhum processo dura para sempre. O inverno espiritual também passa. A dor não terá a palavra final. Meu Deus, ajuda-nos a não desistir no meio do caminho, porque existem batalhas que não são vencidas pela força humana, mas pela perseverança da fé. Existem momentos em que tudo o que conseguimos fazer é continuar respirando e confiando que o Senhor ainda está no controle. E mesmo quando não entendemos os teus planos, podemos descansar sabendo que teu amor nunca falha. Pai, livra-nos do desânimo profundo. Livra-nos daquela tristeza silenciosa que tenta apagar nossa vontade de continuar. Existem pessoas que perderam o brilho nos olhos depois de tantas decepções. Pessoas que foram feridas justamente por quem mais amavam. Pessoas que se dedicaram, confiaram, ajudaram e acabaram recebendo ingratidão em troca. O coração humano se machuca facilmente, Senhor, mas Tu és capaz de restaurar até as partes mais feridas da alma. Nesta manhã eu te peço, cura nossa mente, tira os pensamentos negativos, o medo constante, a sensação de fracasso e a ansiedade que rouba a paz. Quantas pessoas estão vivendo em alerta o tempo inteiro, preocupadas com o amanhã, imaginando tragédias, sofrendo antes da hora. Mas a Tua palavra nos ensina que cada dia já possui suas próprias preocupações. Por isso hoje eu escolho entregar meu futuro nas Tuas mãos. Senhor, ensina-nos também a perceber os pequenos milagres diários. Às vezes, estamos tão focados naquilo que ainda não aconteceu que esquecemos de agradecer pelo que já recebemos. O simples fato de respirar, de acordar mais uma vez, de ter forças para continuar, já é um presente do céu. Quantas pessoas gostariam de ter mais uma manhã ao lado da família, mais uma oportunidade de recomeçar, mais um domingo para viver? E nós estamos aqui, talvez feridos, talvez cansados, mas ainda vivos, ainda sustentados pela Tua misericórdia. Pai querido, visita agora aqueles que estão trabalhando neste domingo. Motoristas de aplicativo rodando pelas ruas desde cedo, enfermeiros em plantão, porteiros, cozinheiras, vigilantes, policiais, atendentes e tantas outras pessoas que estão lutando honestamente pelo sustento da família. Que o Senhor recompense o esforço de cada trabalhador, que nunca falte pão sobre suas mesas. Que eles sintam o orgulho da própria luta, mesmo quando ninguém reconhece seu esforço. Meu Deus, fortalece também aqueles que estão enfrentando enfermidades. Pessoas que acordaram hoje sentindo dor no corpo, cansaço extremo ou medo por causa de exames médicos. Toca agora em cada organismo. Traz alívio para quem sofre em silêncio. Renova as forças daqueles que já estão cansados de hospitais, remédios e tratamentos. Tu continuas sendo Deus que cura, consola e sustenta. Senhor, eu também te peço proteção espiritual. Guarda nossa mente de toda influência negativa. Afasta as palavras de derrota, a inveja,
o mal disfarçado de amizade e tudo aquilo que tenta destruir nossa paz. Que esta casa seja coberta pela tua presença. Que haja luz onde existia escuridão emocional. Que haja esperança onde existia desespero. Pai amado, que esta manhã não seja apenas mais um momento passageiro de emoção, que ela marque o início de uma mudança verdadeira dentro de nós. Que aprendamos a confiar mais, reclamar menos e descansar mais profundamente em Ti. Porque quando o coração finalmente entende que não está sozinho, o peso da caminhada se torna mais leve. E mesmo que ainda existam batalhas pela frente, eu escolho continuar acreditando, porque o Senhor já me sustentou em dias muito mais difíceis. E se até aqui tua mão me protegeu, então eu sei que amanhã também estará seguro contigo. Pai amado, chegando ao final desta oração da manhã, eu quero apenas permanecer alguns instantes em silêncio diante da tua presença, porque existem sentimentos que as palavras não conseguem explicar completamente. O Senhor conhece minha história inteira, conhece as partes bonitas e também aquelas que escondo de todos. Conhece minhas fraquezas, meus medos secretos, minhas feridas antigas e até os pensamentos que nunca tive coragem de compartilhar com ninguém. E mesmo assim o Senhor continua me amando, continua me sustentando, continua me chamando de filho. Nesta manhã de domingo, eu reconheço que sem Ti eu não conseguiria continuar. Houve momentos em que pensei que iria desmoronar, dias em que sorri para as pessoas enquanto minha alma estava quebrada por dentro. Noites em que o medo me abraçou tão forte que eu achei que nunca mais sentiria paz novamente. Mas o Senhor esteve comigo em cada uma dessas fases. Mesmo quando eu não percebia, tua mão me segurava. Mesmo quando eu duvidei, o Senhor permaneceu fiel. Pai, obrigado pelas batalhas que sobrevivi. Obrigado pelas portas que o Senhor fechou sem que eu entendesse na época. Obrigado pelas lágrimas que me ensinaram a depender mais de Ti. Hoje eu consigo perceber que até nos momentos difíceis, o Senhor estava trabalhando algo dentro de mim. Enquanto eu pedia apenas alívio, o Senhor estava fortalecendo minha alma. Enquanto eu queria respostas rápidas, o Senhor estava construindo maturidade espiritual dentro do meu coração. Meu Deus, eu entrego diante de Ti tudo aquilo que ainda me preocupa. Entrego os problemas financeiros que tiram meu sono. Entrego os conflitos familiares que machucam meu coração. Entrego os sonhos que parecem distantes demais. Entrego as dores emocionais que ainda não cicatrizaram completamente. E junto com tudo isso, entrego também meu futuro. Porque eu sei que Tu és o único capaz de conduzir minha vida pelo caminho certo. Senhor, ajuda-me a começar esta nova semana com fé renovada. Que eu não carregue comigo o peso do passado. Que eu não viva preso às decepções antigas, que eu não permita que o medo controle minhas decisões. Dá-me coragem para continuar, mesmo quando eu não enxergar claramente o próximo passo. Dá-me serenidade para enfrentar os dias difíceis sem perder a paz. E dá-me sabedoria para reconhecer que Tua vontade sempre será melhor do que a minha. Pai querido, visita agora cada pessoa que fez esta oração até o fim. Tu sabes exatamente o que cada coração carrega neste momento. Há pessoas cansadas emocionalmente. Há pessoas lutando contra pensamentos negativos. Há pessoas enfrentando crises dentro do casamento, preocupações com filhos, desemprego, enfermidades e solidão. E talvez muitos estejam ouvindo esta oração enquanto seguram lágrimas que ninguém mais viu. Mas nesta manhã, o Senhor está recolhendo cada lágrima silenciosa. Meu Deus, abraça aqueles que se sentem insuficientes, pessoas que foram tão machucadas pela vida que começaram a acreditar que não têm valor, pessoas que se sentem esquecidas, trocadas ou invisíveis. Que o Teu amor cure profundamente essas feridas. Que cada um volte a enxergar a própria dignidade através dos Teus olhos. Senhor, coloca paz dentro deste lar. Que toda discussão, toda tensão e toda frieza emocional sejam quebradas pela Tua presença. Que haja mais compreensão entre pais e filhos, entre casais, entre irmãos. O mundo já está cheio demais de ódio e dureza. Ensina-nos a sermos refúgio uns para os outros. Ensina-nos a falar com amor,
a ouvir com paciência e a cuidar uns dos outros enquanto ainda há tempo. Pai, eu também te peço força para aqueles que estão quase desistindo, pessoas que perderam a esperança depois de tantas quedas, pessoas que acordaram hoje sem vontade de continuar lutando. Sopra vida sobre essas almas cansadas. Faz nascer novamente a vontade de viver, de sonhar e de acreditar que dias melhores ainda podem chegar. E acima de tudo, Senhor, que nunca nos falte a Tua presença, porque dinheiro nenhum substitui a paz que vem do céu. Nenhum sucesso preenche o vazio de uma alma distante de Ti. Nenhuma conquista tem valor se o coração continuar perdido por dentro. Por isso hoje eu escolho Te buscar acima de todas as coisas. Escolho confiar em Ti mesmo sem entender tudo. Escolho continuar caminhando de mãos dadas contigo. Que esta manhã de domingo fique marcada como um momento de renovo espiritual. Que algo dentro de nós tenha sido restaurado enquanto orávamos. E que ao longo desta semana possamos lembrar que não estamos sozinhos. Eu entrego meu coração, minha casa, minha família e minha vida completamente em Tuas mãos. Amém.